tema da nossa ministração hoje é: quem é você em frente ao espelho? Diga comigo, quem é você em frente ao espelho? É um tema que o Senhor vem tratando comigo, e o espelho é um lugar muito visitado por todos nós. No mínimo, ou pelo menos uma vez por dia, nós damos uma olhada no espelho, nós damos aquele confere, ver se está tudo bem, se está bonito. Na maioria das vezes eu acredito que a gente aprova o que vê, porque a gente sai na rua, se tivesse ruim a gente não saía para não assustar os outros, brincadeira. Mas pelo menos a gente olha, a gente sempre se achega ao espelho, a gente sempre dá uma olhada e dá um confere. Mas o que é que seria? Por que esse tema teria alguma coisa para falar para o meu e para o seu coração, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus? Eu quero começar, antes de trazer o tema, que você pensasse comigo sobre... Eu penso que é um texto, fala muito ao meu coração, e que nós precisamos não só saber quem somos diante de um espelho, o que é que nós vemos, mas saber onde andamos, com quem e por quê. Eu não sei se você tem pensado na importância disso, mas tem um texto que nós vamos ler, e ele vai demonstrar uma importância de nós sabermos onde andamos, com quem e por quê. Na maioria das vezes, nós gastamos muito do que não podemos comprar depois, que é o tempo, fazendo coisas com quem não deveria, ou estando em lugar que muito menos merecia a nossa presença, e no final das contas, na maioria das vezes, sabendo o que vamos receber, que não é vida, é na maioria das vezes coisas que nos destroem, nos fadigam, nos roubam, nos cansam. Mas a palavra fala em 1 de João, o primeiro texto que eu queria que você abrisse comigo aí. Aleluia. Vocês estão comigo? 1 de João, no capítulo 1, o verso 7. Eu penso, enquanto você abre aí comigo, 1 de João, capítulo 1, verso 7. Não saber o lugar onde nós estamos, ou com quem estamos andando, ou porquê, não deveria ser um lugar confortável no nosso coração. Eu penso que esse é um tema que deveria nos desconfortar um pouco, nos fazer pensar um pouco mais. Eu não sei se está passando para você o tempo, para mim está voando, mas eu fico um pouco mais feliz de estar aqui em cima e olhar para meus irmãos, está passando mais rápido para eles. Tem mais cabelo branco do que eu, estão mais careca do que eu, estou feliz com isso. Mas o tempo está passando para você também? E eu torno a dizer, irmão, não tem como. O tempo nós não vamos comprar, não tem como. E o interessante é que sobre o tempo, a expectativa de Deus para mim e para você é que ele seja abreviado. A palavra fala que se o tempo não fosse abreviado, muitos dos escolhidos se perderiam. Então, olha a perspectiva de Deus, quando nós naturalmente estamos querendo um pouco mais de tempo. Nós parece que não estamos entendendo bem o que Deus está falando. Quando nós queremos mais, Ele está dizendo, está sendo abreviado. Dá um pouco mais de atenção, que não é sobre ter muito. Mas quando nós sabemos o que estamos fazendo, por quê e onde, essa certeza do nosso coração não só vai trazer resultado, como vai trazer descanso. Porque todo ser humano, o que ele mais precisa é ter resposta. Eu costumo dizer que a maioria das nossas angústias são por faltas de resposta. E isso gera uma angústia terrível. E na angústia, nós buscamos caminhos. Buscamos caminhos que possam nos dar resposta. E em meio a esses caminhos, às vezes nós nos distanciamos muito mais do que deveríamos estar, querendo saber algo, tateando, buscando, e parece que nunca conseguimos chegar nesse lugar de descanso. Porque esse lugar de descanso só é possível saber se nós ouvirmos a boca do Senhor. Para que nascemos? Porque antes de você nascer, não pense que Deus foi pego de surpresa. E você nasceu e Ele botou a mão na cabeça e disse, poxa, agora Renata nasceu e eu não tinha o que ela fazer, eu preciso ver um propósito. Na verdade, nós nascemos ou viemos para esse mundo porque já temos um propósito. Nós viemos enviados para cumprir esse propósito. E todos aqueles que encontram o para que foram enviados, esses não só frutificam, mas têm em si a paz e a tranquilidade e o favor de Deus, porque entendem que estão fazendo aquilo que Deus sonhou para que ele fizesse. Porém, também te desafio a pensar, isso não nos isenta de dificuldades, de momentos difíceis, onde nós somos, como a palavra fala, esmagados, mas esse esmagar, mesmo dentro do propósito, ele também produz óleo. Ele produz unção, como um azeite, a azeitona esmagada ela vai produzir. Então, o próprio Jesus
nos orientou, alertou dizendo, no mundo vocês terão aflição. Então não é sobre a aflição que vai determinar. A aflição é um caminho que mesmo em Jesus, e conhecendo toda a sua verdade, nós vamos trilhar. Por quê? Porque estamos no mundo. Mas ele faz uma atenção a uma palavra, mas tem um bom ânimo. Por quê? Porque mesmo em meio a toda a aflição e sofrimento que ele passou, ele foi triunfante naquilo que estava proposto. Tinha uma proposta para que Jesus viesse, e ele cumpriu com êxito. Por isso que ele está dizendo, tenha um bom ânimo, porque eu venci. E logo quando nós estamos nele, ele está dizendo, se você estiver em mim, você é vencedor também, você vai vencer também. A Bíblia fala que ele é o primogênito de muitos irmãos. Ele, na verdade, veio fazer o que eu e você não poderíamos fazer. Estávamos debaixo de um jugo que não tinha como pagar. Por isso que Jesus vem e paga um preço. E dentro desse preço que ele pagou, ele não pagou só por ele, obrigado. Ele não só pagou por ele, ele pagou por mim e por você, para que tivéssemos acesso à vitória que ele teve. Por isso que o sacrifício de Jesus é tão importante e mal interpretado por muitos. Porque, infelizmente, associa a 4 paredes, associa a uma placa denominacional, associa a algumas coisas que são muito superficiais quando nós entendemos a profundidade do e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Mas ele deu o seu único filho plantando aquilo que ele esperava colher. A palavra fala que a semente produz conforme a sua espécie. É como se Deus entendesse que ele precisava que seus filhos voltassem para ele. E para isso ele precisava ter uma semente genuína que correspondesse a isso. E Jesus era a única semente que ele estava disponível. Ele plantou filho para que filhos voltassem para a casa do Pai. Porque o pecado nos separou, nos colocou distante de Deus. Então ele precisava fazer com que isso respondesse. E a resposta foi essa. Abra um parênteses para te dizer, irmãos, Deus nunca nos deixa sem nada na mão para recomeçar. Eu vou te dizer de novo, Deus nunca nos deixa sem algo na mão para recomeçar. Observe que talvez Ele tenha te confiado algo que ainda está na sua mão. Às vezes o nosso receio e o medo é dizer, mas eu só tenho um, se eu plantar eu fico sem. Mas se você entende por quê, onde e para que Ele está te convidando a fazer, você terá mais. Porque a Bíblia fala que a semente produz conforme a sua espécie. E em Deus ela dá a 30, a 60 e a 100 por um. Ele nunca vai te deixar em falta. Amém? Então em 1 de João, no capítulo 1, verso 7, a palavra fala, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pai, essa é a Tua palavra, eu creio que ela é poderosa, ela é soberana, é eficaz, ela é pão para o faminto, é água para o sedento. E nós nos alegramos, Pai, por escolher a melhor parte, que é nos achegarmos a Ti, com expectativa, Pai, de receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. Ainda que a nossa mente queira fugir, Pai, que o Senhor nos guarde, que toda a mente esteja cativa nesse momento ao Teu trono de obediência. Que nesse lugar, Pai, a Tua unção, os Teus anjos, o Teu Espírito tenha liberdade, para que nós possamos receber a porção, Pai, que o Senhor tem. Nós queremos ser amados pelo Senhor, nós queremos ser corrigidos, e por isso nos submetemos, Pai, a Tua palavra, porque sabemos que ela é vida. E oramos certo de que o Senhor nos ouve em nome de Jesus. Amém? Perceba que a palavra fala que se andarmos na luz, mas não só isso. Se andar na luz, ou seja, ela está dizendo um local, um lugar, na luz. Perceba que a condição é se eu estiver em um lugar, que o texto está dizendo que é na luz, como Ele também está. Ou seja, eu não me achego na luz só porque eu quero estar na luz. Eu me achego na luz porque eu sei quem está na luz. Eu vou para a luz com um propósito. Outra parte do texto é, ele diz também o que nós passamos a ter. Qual é o objetivo? Na luz onde Jesus está, eu passo a ter comunhão. Eu já começo a entender qual é o propósito de estar na luz onde Jesus está, comunhão. A palavra comunhão vem do sentido original de como um. Nós estamos no mesmo lugar com um propósito, onde é esse lugar na luz. Com quem? Com Jesus. E aí vem a outra realidade, que muitos passam a não desfrutar quando não conseguem viver esse texto. É que diz que a realidade de que nós passamos a ser purificados.
Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E não só isso. Quando cumprimos essa primeira parte, a palavra fala que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. De todo ou de alguns? De todo. Por que eu quero fazer essa introdução? A importância do sangue na minha e na sua vida, não estou nem falando agora do de Jesus, para revelar algo, é muito importante, sim ou não? O que é que o sangue nos revela? Irmão, se uma pessoa está desconfortável, ela quer descobrir alguma enfermidade, você acha que o exame de sangue é algo que vai dar algumas respostas, sim ou não? Sim. O sangue revela, ela fala o que está em desordem no corpo. O sangue vai trazer informações precisas. Talvez, pelo menos, vai abrir o caminho para que eu possa me aprofundar um pouco mais. Mas ele anuncia, ou melhor, denuncia uma desordem. E não só isso. Se tem algo que é muito poderoso no sangue também, que eu acho importante também trazer, é que ele revela a nossa paternidade, sim ou não? Quando nós queremos saber a paternidade, quando estamos na dúvida, a primeira coisa que precisamos fazer é um exame. É um exame de sangue que vai revelar o meu DNA, se eu sou ou não legítimo a algo que eu estou buscando. Então esse sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, ele não só nos purifica, não só nos apresenta Jesus, mas a palavra fala que ele veio para abrir o caminho. Que caminho? O caminho que estava fechado por causa do pecado. Quando eu me achego a Deus por Jesus, Deus olha para Jesus e vê o sacrifício dele. É como se ele dissesse: Pai, mas esse também está. Porque ele veio com esse propósito de ser o primogênito de muitos. Era o unigênito. E veio como o primeiro para que muitos se achegassem a Deus. Por isso que nós não podemos nos enganar de que é por causa de obras, ou por causa daquilo que eu me esforço para fazer, ou corresponder simplesmente sem entendimento. Nós só temos o privilégio de se achegar a Deus e ser aceito por Ele, porque a palavra fala que Ele foi enviado para os seus e os seus não receberam, mas todos aqueles, o quanto receberem, lhe é dado o direito de ser chamado filho de Deus. Por isso que é um caminho específico, não é coisa que nós fazemos aleluiado sem saber o que estamos fazendo, não, tem resposta. E porque temos resposta, nós podemos ter confiança. E a Bíblia fala que quando temos confiança, nós podemos adentrar a presença de Deus, o nosso Pai, sem medo. Eu não sei se você que é pai ou mãe, vai perceber que o seu filho, ele não chega na porta do seu quarto, bate: ó Senhor e Senhora, meu pai e minha mãe, eu quero entrar no seu quarto. Ele simplesmente entra, pula na cama, bagunça, ainda deixa bagunçado, e você que tem que arrumar. Porque filho tem um negócio desse. Sabe que negócio é esse que eu estou te falando? Diga comigo: intimidade e consciência de que é filho. A intimidade e a consciência faz com que nós possamos adentrar em locais sem medo de ser fulminado, sem medo de ser rejeitado. Ainda que ousadamente às vezes queremos acessar alguma coisa que não devemos, tomamos um puxão de orelha, volta. Mas isso também é bom, porque isso nos mostra o limite permitido. Como devemos proceder? Porque quando nós não respeitamos o limite que o Pai dá, nós nos tornamos paternalistas, e isso é perigoso, ainda que a palavra pareça, mas o Pai é aquele que corrige, é aquele que impõe, ainda que amando, mas é correção. Mostrando o limite, mostrando consequências. E tem coragem de, tendo certeza de ter feito o que se esperava ser feito, libera o seu filho, vai, faz. Errou? Traz de volta. Viu consequência? Vamos consertar, alinha de novo, libera de novo. Porque um pai corajoso e uma mãe corajosa que entende o propósito no qual foi criado por Deus, ele precisa ser efetivo em algo. É preparar para emancipar. Ele precisa fazer novos líderes. Ele precisa multiplicar aquilo que Deus confiou. Quando Deus nos confia um filho, Ele não nos confia só essa alegria de ser pai ou mãe. Ele nos confia um propósito, e nós em Deus precisamos descobrir para quê. Qual foi o propósito, Senhor, que o Senhor me entregou. Então a responsabilidade é muito maior do que às vezes pensamos. Nós queremos curtir, e digo mais, curtir para sempre. E podemos. Mas a maturidade e a responsabilidade vai nos fazer olhar e perceber que Deus nos deu um tempo específico para que as informações firmassem na cabeça. E Ele diz na sua palavra que ensina a criança em qual caminho
ela deve andar, para que quando ela cresça, não se desvie dele. Qual é o tempo de ensino? Enquanto criança. Mas não é ensine qual é o caminho, é ensine no caminho. É a proposta de Deus que nós caminhemos junto. A criança, por mais que nós venhamos a forçar o ensino, ela vai ouvir, mas ela precisa de um comparativo. Ela precisa ver na prática o que é que nós estamos falando. Por isso que muitas vezes nós falamos o certo e fazemos o errado. Na dúvida, ele escolhe o que ele viu na prática, porque é mais fácil reproduzir. Posso ouvir um amém? Então, pensando nessa questão de Deus, às vezes nós somos pegos e ouvimos muitas coisas. Eu louvo a Deus porque é Ele quem escolhe a palavra, e como eu disse no início, eu fui pego de surpresa. Mas, continue me amando, a palavra é boa, é pura para os puros, e eu creio que nesse lugar nós estamos aqui para ouvir o que Deus tem para falar. Tenho certeza que ninguém sairia no pleno domingo de casa para vir ouvir eu falar besteira, ou falar o que eu não tenho para falar. Eu sei que você veio com expectativa de Deus, e se você veio, Ele tem para te entregar. Amém, irmão? Então, pensando na importância do sangue, perceba que em Romanos, vou pedir que coloque aí, Romanos no capítulo 8, o verso 16 e 17, vai falar mais uma coisa importante, quando nós entendemos sobre família, como Deus quer que nós venhamos a enxergar. Irmão, se nós não entendemos o que estamos fazendo ou porquê, nós vamos dar murro no vento, nós vamos derramar muita lágrima, nós vamos abrir muita campanha de jejum, de oração, querendo resposta. Isso é genuíno. Mas às vezes a resposta já foi dada, o que está faltando é coragem. Coragem para mover, contrário àquilo que nós estamos vivendo. A palavra fala em Romanos capítulo 8, o verso 16 e 17, fala o seguinte: o próprio Espírito, está com letra maiúscula aí? Aqui está tudo maiúsculo, mas na Bíblia aí de vocês deve estar maiúsculo. Esse Espírito testemunha com o nosso Espírito, não é redundância, é o Espírito de Deus testemunhando com o meu Espírito. É o Espírito de Deus testemunhando com o Espírito do homem, falando que é o próprio Espírito de Deus quem confirma em nosso coração que nós somos filhos de Deus. Eu não sei se você já se percebeu, mas quando você pergunta a alguma pessoa, você é filho de Deus? Ela diz, sou. Como você sabe? Há um testemunho interior, há uma confirmação. Mas nós não podemos ficar só à mercê da fé nesse sentido de dizer eu sou porque o Espírito me diz. Se o Espírito me diz, eu tenho certeza que eu sou, eu correspondo como um filho de Deus. Eu preciso andar como um filho de Deus. O verso 17 fala, e se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também, diga comigo, para que também participemos da sua glória. Opa, parece que a gente começou a entender alguma coisa. Parece que tem algumas condições, não é simplesmente eu dizer, sou, me mostra. É quando nós vamos ver na Bíblia, que a gente entende que nós não podemos ser salvos pela obra. Mas a Bíblia também faz um paralelo em Tiago, que aqueles que têm a fé, tenha também a obra. Porque como é que vão saber a minha fé, se eu não denuncio isso na minha forma de viver? Não adianta apenas dizer. Não adianta, eu não sei se pelo menos para você funciona, para mim não funciona. Eu saio pelo meio da rua dizendo, eu sou rico, vou entrar nas lojas e vou dizer, eu vou comprar o carro que eu quero, a casa que eu quero. Eu não consigo. Eu não consigo fazer isso. Porque a primeira coisa que vão me desafiar a fazer, prova que você tem condições. Mostra a tua realidade. Uma análise é feita. Se no mundo, irmãos, para adquirirmos qualquer coisa, é feita uma análise para que eu prove que eu sou e que eu tenho. Como pensaríamos nós, meros mortais, que chegaríamos diante de Deus, ou desfrutaríamos das bênçãos de Deus, sem corresponder, mostrando que somos? Aqui nós temos o SPC e Serasa para denunciar. No céu, irmão, tem os demônios e toda uma legião dizendo ele não é o que ele diz que é. Então não pode. Ou vocês acham que não é assim? A Bíblia fala que Deus, além de ser um bom pai, tem uma mesa posta, ele também é juiz. Se ele é juiz e a Bíblia fala que Jesus é advogado, quem é que está nos acusando, irmão? Porque um júri para ser completo tem que ter isso. Eu não sei, meu juiz, estou certo? Hein, Rogério? Para um júri funcionar, tem que ter o juiz, tem que ter a acusação
e tem que ter o outro lado denunciante, não é isso? Se tem que ter isso, nós já temos duas partes aqui. Temos Jesus como advogado, temos Deus como juiz. Quem é a outra parte, irmão? Nós temos sim, nas regiões celestiais, queira você entender ou não, espero que entenda, quem nos acusa. Qual o problema que nós nos perdemos na linha do tempo? É porque cronologicamente, nós podemos ter errado há 10, 15, 20 anos atrás, mas espiritualmente não existe tempo. Nós estamos falando de algo que simplesmente existe, agora. Diante de Deus, Ele não está olhando para trás e vai dizer, quando foi isso? Deixa eu olhar aqui no calendário. Não, Ele conhece. As coisas espiritualmente estão expostas, completamente expostas em toda a realidade. Por isso que tem coisas que mesmo que eu deseje, com a maior intensidade do meu desejo, eu posso chegar diante e dizer, Senhor, eu quero. E Ele, como um bom pai, ter desejo de me dar. Mas tem um acusador que diz, não pode. Não é legítimo. Posso ouvir um amém? Quando nós começamos a compreender essas coisas, nós vamos entender que a filiação é importante, sim ou não? Sim, sim. Mas quando nós falamos de herança, a primeira coisa que sobe na nossa cabeça, no nosso coração, é sobre quanto eu vou receber, quantas casas eu vou herdar. Sim ou não? Quando a gente fala de herança, a gente fala de dinheiro. Sim ou não, gente? Mas não é só sobre isso, irmão. Por isso que existe uma diferença sobre herdar e possuir. Herdar e possuir são coisas diferentes. Eu posso ser herdeiro de algo sem ainda ter possuído. Sim ou não? Precisam acontecer algumas coisas para que eu possa possuir aquilo que eu sei que legitimamente já sou herdeiro. Porém, dentro da nossa família, mesmo sem eu perceber, eu já herdei e já estou possuindo coisas que eu não deveria e não precisaria. Mas a palavra fala que simplesmente pelo fato de sermos filhos, já somos herdeiros. Eu posso ouvir um amém? O que é que seria isso? Perceba que você não precisou ir num cartório para fazer isso, mas o jeito de falar, o jeito de rir, de conversar, de compreender a cultura, isso já foi herdado, é legado. Simplesmente pelo fato do contexto de sermos filhos. Coexiste no sangue, é algo que é natural. Deus fez dessa forma. A prova disso, vamos para o céu também, Deus fez tribos. Tribos que correspondem pela sua herança geracional de tribo. Isso é algo que nós precisamos discernir, irmão. Primeiro, por quê? Para que nós possamos ser efetivos naquilo que Deus espera, porque senão nós queremos impor um jugo a pessoas que sejam como nós somos. E quando nós queremos que as pessoas sejam como nós somos, nós podemos perder muito. Perder muito porque aquilo que eu preciso pode estar perto de mim, mas eu mesmo estou sufocando. Eu posso ouvir um amém, irmão? Imagine você passar o resto da sua vida todinha clamando por uma resposta e Deus entregou a quem está do seu lado. Mas você não quer que ela seja ela. Você não está ajudando para que Deus flua aquilo que Ele tem para a pessoa até está querendo denunciar. Aí você sufoca isso, você tem que ser desse jeito. Aí a pessoa passa a ser daquele jeito. E quando chegar lá no último dia, Deus diz assim, rapaz, mas por que você não fez? É porque eu nunca tive resposta. Você deixou fulano falar? Estava do seu lado. Eu te entreguei. Posso ouvir um amém? Vamos para a Bíblia. Abraão está como alguém que tem uma missão dada por Deus. Alguém tem uma missão dada por Deus para fazer algo, sim ou não? Sim. E ele está se debatendo com aquela situação ali todinha. A sua esposa está do lado, na condição correta, mas chega um determinado momento que ele parece estar tendo dificuldade de entender o que Deus está falando. E Deus fala, Abraão, ouve Sara. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque Abraão estava ouvindo Deus plenamente, mas não estava ouvindo Sara. Ele não estava dando relevância ao que Sara estava falando. Foi preciso Deus dizer a Abraão, a sua angústia, a sua falta de resposta, de entendimento, é porque você não está ouvindo a quem eu já dei a resposta. Ouve sua mulher. Ela está certa no que ela está falando. Posso ouvir um amém aos homens? Amém. Irmão, se nós entendermos que nós nos completamos dentro de um propósito que Deus tem, passaríamos a ser mais efetivos, brigaríamos menos, gastaríamos mais tempo, buscando entender quem é esse serzinho que está do meu lado que Deus me deu. Irmão, aqui nós temos pessoas lindas do nosso lado que amamos. Glória a Deus por isso. E que foi escolhida por cada um de nós. Amém? Diga amém. Então não murmure, irmão.
Aquela história de dizer assim, mas agora não é mais de Deus. Casou, passou a ser. Amém? Graças a Deus por isso. Então, nós rejeitamos muito o poder quando nós minimizamos aquilo que Deus fez. Quando nós tornamos nada aquilo que está do nosso lado, porque nós olhamos práticas. Aí a palavra vai dizer, deixa eu achar aqui, em 1 Pedro, capítulo 1, o verso 18 e 19, eu vou ler em duas versões para você ver como é que o entendimento fica mais fácil. Vou ler aqui na Almeida, Revista Atualizada, que fala bem assim, pois vocês sabem ou não sabem? Se está escrito, irmão, não tem letra inútil, nem palavra desnecessária na Bíblia. Se está aqui, a gente precisa entender porque está. Tem um contexto. Por isso que uma palavra fora do seu contexto, ela vira pretexto. Mas se está aqui, ele está querendo me trazer um entendimento do que é. Ele fala, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis. O que é perecível? E o texto está deixando claro. Como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitidas por seus antepassados. Verso 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Irmão, aqui está falando sobre coisas muito profundas já. Porque a Bíblia está deixando claro que eu sei. A minha pergunta é, você sabia? Irmão, nós precisamos saber o que é que esse texto está querendo dizer. Aí eu vou ler na tradução da linguagem de hoje. Pastor, o senhor me aconselha a ter uma Bíblia dessa? A não ser que seja para estudo em sentido comparativo. Eu não gosto muito, porque a linguagem, quando ela tenta expressar a nossa linguagem de hoje, nós perdemos muito no sentido. Fica muito vago, é mais fácil de compreender, mas você precisa conhecer os textos originais, ou uma linguagem um pouco mais próxima possível do original, senão você se perde no entendimento. Tem coisas que você vai perceber que vai trazer um sentido muito claro, mas nós podemos ouvir algo e jogar a gente para outro extremo. O mesmo texto, só que com traduções diferentes. Por isso que nós precisamos ter uma consciência quando vamos estudar. Não é apenas ler a Bíblia. Que Bíblia? Qual texto? O que é que esse texto está falando? É direcionado para quem? Por quê? São muitas perguntas que nós temos para fazer. Por isso que não é simplesmente dizer, eu sou, mas você é o quê? Aí a gente confessa aqui, quando a pastora falando de quinta, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que é que ela diz? Posso ouvir um amém, irmão? Eu vou fechar o parênteses dizendo bem assim, logo não é um lugar para a gente aleluiado sem ter o que fazer. É para quem está atento, estudando e buscando profundamente o que Deus tem. Eu posso ouvir um amém? Mas na linguagem de hoje fala, no verso 18. Pois vocês sabem bem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro e a prata. Vocês foram libertos pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Ficou mais fácil de entender, sim ou não? Mas dá uma dor no nosso coração quando a gente diz, ô pastor, a palavra está chamando de inútil. Mas o que seria a palavra inútil, irmão? É porque nós somos muito emocionais quando lemos algumas coisas. Dói? Eu sei que dói. E é bom que doa. Mas essa dor precisa nos levar a uma transformação. E não nos levar para distante daquilo que pode ser bom para mim. A palavra inútil está dizendo que ainda que eu esteja vivo e esteja no local, eu não sou útil para fazer aquilo que Deus espera. Estou vivo, estou no local, estou até entendendo, mas ainda sou inútil. Ele me deu um propósito para que eu fosse útil dentro desse propósito. Mas enquanto eu não entendo, eu sou inútil. É que nem eu já falei aqui, gosto de falar sempre. Lembram da palavra medíocre? Ninguém gosta de ouvir. Mas medíocre é uma pessoa mediana. Está dentro da média, como todo mundo. Mas a palavra fala que a expectativa de Deus para mim e para você é que a nossa resposta ao mundo exceda a linguagem dos ímpios. A nossa resposta é que nós não sejamos meramente iguais. Deus espera da gente, por ter dado muito, que nós respondamos muito mais alto do que isso. Então não dá para a gente se comparar, e isso eu não estou diminuindo ninguém, mas não é o nosso plano de salvação olhar para cá, é olhar para a Bíblia. O que é que Deus espera que eu faça? É aqui. Por quê? Porque o que nós buscamos como resposta é dizer, eu preciso trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar aqui, sim ou não? Amém. Receba essa revelação. É bom que faça.
Mas a Bíblia está falando que tudo que a gente corre atrás, que é o ouro e a prata, é perecível, e isso não é poderoso para nos salvar. E o pior é que todas as vezes que corremos apenas atrás disso, desprezamos o sangue de Jesus. Você já percebeu? Porque ainda que é lícito, Deus tem expectativa nisso. Inclusive Ele diz que se você quiser e ouvi-lo, Ele fará você comer o melhor dessa terra. Está em Isaías no capítulo 1, verso 19. Você precisa querer, mas precisa ouvir. A minha pergunta é, o que é que Ele quer falar? Se Ele quer que você ouça, Ele vai te falar alguma coisa. E quando Ele começar a falar, Ele vai te dizer, faz algumas coisas. Eu tenho certeza. Para que você tenha o que Ele está prometendo. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Está escrito. Mas a gente fala, Deus tem o melhor da terra para mim. Tem. Para quem quer e ouve. Precisamos ouvir. Qual é o caminho que Ele tem? Ele tem interesse. Não só de nos fazer vencedor. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor. Por que eu falo isso? Além de porque está escrito, porque a medida que Deus tem para os seus filhos excede, como eu acabei de dizer. Então não é para dizer, eu quero ser que nem fulano. Ainda bem, irmão, que você queira, não tem problema. Mas queira ser como Deus quer que você seja. Porque talvez você mesmo esteja roubando ou perdendo aquilo que Deus te deu. Simplesmente porque você está limitando abaixo do que Ele tem. Posso ouvir um amém? Vocês estão recebendo alguma coisa? Vamos lá. Eu falei do sangue. Eu vou correr para finalizar que o tempo corre. Da mesma forma que eu falei do sangue, que ele revela algumas coisas. Infecção, alguma coisa, alguma dor. Você acha que o reino espiritual não revela se nós falamos, sou filho de Deus? Se tiver uma equipe puxando esse sangue e dizer assim, não é? Como você diz que é filho de Deus, toda vez que eu puxo aqui, daqui não é? Eu vou contar um testemunho que eu ouvi esses dias. Não sei o nome da pessoa, soube por outra, então vou contar como história. Uma pessoa chegou e disse que tinha um homem que tinha a sua esposa e tinha 5 filhas. Mas aconteceu algo na caminhada deles, na trajetória dele. Sofreu um acidente. E nessa de sofrer um acidente, precisou de uma transfusão de sangue. Quando foi fazer a transfusão de sangue, puxou, viu que aquela menina não correspondia com o sangue do pai. Tem alguma coisa errada, refaz o exame. Foi refeito o exame 3 vezes, não bateu filiação. Diga ai, ai, ai. Ai. Isso levantou uma pulga. Aí o cara disse, passa todo mundo no exame. Das 5 filhas, nenhuma era dele. E eu falei algo esses dias muito interessante, irmão. A mulher ela tem um papel fundamental dentro da Bíblia, dentro do casamento. Primeiro, sensibilidade, nutrição, consolo. Por isso que a mulher ela tem 2 seios vantajosos mais do que o homem. Por quê? Porque Deus preparou para nutrir, para dar colo, para aconchegar. Tudo tem um porquê, irmão. Tudo tem um porquê. A mulher é um negócio assim tão interessante, que é comparada com o Espírito Santo de Deus. Que é aquele consolador que foi enviado por Jesus. A mulher é para dar consolo, ela tem isso. Foi Deus quem deu. Mas tem algo muito interessante, irmão. Se a mulher negar a filiação, não tem quem diga que é. Se ela não der o bracinho para tirar sangue, vai ficar todo mundo achando, ou na dúvida, ou desconfiado. Se a mulher não revelar quem é o filho, não tem quem revele. Eu posso ouvir um amém? Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Sem o Espírito Santo de Deus testificando no seu coração, não tem como você descansar que você é filho de Deus ou não. Por isso que nós precisamos dessa certeza interior. É um testemunho interior. Que às vezes nós não conseguimos nem comprovar direito. Mas nós sabemos, porque quem revela que você é, não são homens. Não é o desespero, o desejo. É uma testificação interior. Que você sabe que algo dentro de você mudou. Você tem uma certeza dentro de você. E ninguém arranca. Por que eu fiz esse paralelo? Para você ver que tem sentido, irmão. Na função do marido, da mulher, em tudo. É essa unidade onde o pai olha para o Espírito Santo e olha para o filho e diz, tu és filho. Por isso que lá no batismo, com João Batista, a palavra fala que quando ele é batizado e quando ele sai das águas, a palavra fala que como uma pomba. Quem é que desce como uma pomba? O Espírito Santo. Descendo sobre Jesus. Mas o pai diz, este é meu filho. Ao Espírito Santo, este quem? Esse aqui. Repousa sobre ele.
Posso ouvir um amém, irmão? Porque o Espírito Santo não enlouqueceu ali voando, procurando alguém para pousar. Porque ele sabe quem é filho. O pai fala e ele mostra. É a mesma coisa que a mulher. Não adianta a gente forçar dizendo, não é. Precisa ser gerado de forma conjunta. Muito bem estabelecida. Para que isso seja algo interno. Abra um parênteses. Irmão, se você conhece alguém, ou tem alguém que está preparado para ir para a faculdade, não é oração. Não é só esse desespero. Dizer, livra eles de tudo que está acontecendo lá. O que vai livrar é convicção interna dentro de casa de quem ele era. Para que quando ele chegue lá, ele não dê ouvido para querer saber quem ele é. Ele não vai precisar porque ele já sabe dentro de casa quem ele é. Ele foi enviado com uma missão. Eu posso ouvir um amém, irmão? Então a gente começa a entrar na luta do mundo. O mundo está difícil, está e não vai melhorar, irmão. Vai piorar. Isso não sou eu que estou profetizando, está escrito. Importa que aconteça. Eu tenho medo de mandar meu filho para uma faculdade. Sabe por que nós temos? Porque nós queremos corresponder àquilo que desejamos. Eu quero que seja do jeito que eu quero. Mas será que Deus mandou? Será que eu investi tempo guardando a mente, o coração e o propósito? Foi para isso que Deus te gerou. Importa que você vá. Você começa a perceber que faz todo sentido agora, faz diferença quando a gente entende. Não é simplesmente botar na melhor escola, fazer a melhor coisa. Chega no final, ele chega lá, vai estudar, vai fazer tudo como eu um dia. Ouvi de muitos dizendo, faça isso, faça aquilo, seja famoso, que você vai ser bem sucedido. Cheguei lá, me dei de cara com um muro sem saída. Afinal de contas, eu queria algo lícito, algo bom. Mas eu cheguei lá, eu continuei sem saber quem eu era. E tudo que me disseram que era, que dava certo, não dava. Porque falta, irmão, essa resposta que Deus fala ao nosso coração. E quando nós entendemos, nós não vamos ter vergonha, talvez, de ser um João Batista. Não acho que Deus nasceu para olhar e dizer, eu estou precisando de alguém muito maluco e doidão no meio do deserto para chamar a atenção. Vou botar João. Não, irmão. Ele veio com um propósito. O propósito exigia que ele tivesse uma roupa, uma postura e uma palavra na sua boca, específica. E o interessante é que era a congregação mais improvável de ir. Porque era no meio do deserto, mas todos iam ter com João. Posso ouvir um amém, irmão? Irmão, se você tiver coragem de viver o que Deus tem para você, onde quer que seja, não é você que corre atrás da bênção, ela te encontra. Mas é coragem de descobrir o que é. Nós estamos buscando pessoas que dêem resultado e nunca chegamos onde Deus quer, que é dar fruto. Se é para dar fruto, não é para apodrecer, é para que alguém se alimente do que eu tenho. E Deus é quem me deu. Aí você se pega pensando em coisas difíceis de pensar, é quando nós dizemos, o que está dando certo hoje no mercado é fazer isso aqui. Mas se Deus não quiser, irmão, é como diz o pastor Cote, eu acho muito interessante isso. Todo mundo está colocando um circo e está dando certo. Aí você vai e investe num circo, até os anão cresce. Com você não dá certo, irmão. Aí você diz, rapaz, não é possível. Aí nós ficamos com raiva de Deus. Quando na verdade é a misericórdia dele dizendo, se eu abrir essa porta eu te perco de vez. Eu prefiro você se debatendo, mas ainda pensando, do que eu deixar você ir embora. Posso ouvir um amém, irmão? Você consegue ver que é amor de Deus isso? É amor de Deus, irmão. Entenda que tudo que você tem dentro do seu coração não foi forjado, irmão. Deus colocou. O problema é que nós usamos o que Deus colocou para o que nós queremos e não para o que Ele sonhou. Aí não potencializa. Não gera o que Ele espera. Aí nós nunca entramos num descanso. Pastor, é difícil, é difícil. Por isso que Ele fala que se você quiser e me ouvir, eu tenho algo para você. Vai comer o melhor dessa terra. Aí o povo vai dizer, rapaz, como é que pode? Você está vendendo gelo no Polo Norte e está dando certo. Está dando certo, irmão. Deus mandou ficar aqui. É o Polo Norte que é gelado? Ou é o Polo Sul? Toda vez eu me confundo isso. Todos os dois têm gelo. Então pronto, você está lá com uma fábrica de gelo aqui, mandando para outro lugar que também tem gelo. Mas está dando certo você. Mas o gelo está brotando do chão. E você continua vendendo dando certo. Sabe por quê, irmão? Porque Deus só mandou você ficar no lugar de prosperidade. O seu lugar de prosperidade é o seu lugar de obediência. Se você tiver coragem de obedecer, Deus vai ter coragem de prosperar. Aleluia. Pastor, mas o senhor falou de espelho. Até agora eu não entendi por quê. Sabe por quê, irmão? Porque nós olhamos o tempo todinho para o espelho. Não sabemos quem somos. Queremos mostrar uma imagem para agradar todo mundo. Se a moda diz agora que é desse jeito, a gente quer se vestir desse jeito, olha, dá um confere e diz, eu estou parecendo, é isso. Nós nunca temos coragem de entender o que a Bíblia fala.
que está no livro de Tiago, no capítulo 1, verso 23 e 24. Coloca aí para a gente ver rapidinho e nós vamos finalizar. Tenho mais 5 minutos, né? Aleluia! Vocês estão comigo, irmão? Tiago, no capítulo 1, verso 23 e 24. Vou ler aqui, viu? Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Que espelho é esse? Irmão, você já percebeu que às vezes a gente dá uma cara... Meu irmão, isso é mais normal, a gente vê como mulher. As mulheres vão se identificar bem com esse exemplo aqui, os homens vão entender. Às vezes a mulher, ela vai, você tá, bora, vamos embora, tá na hora de sair, mano. A mulher já colocou 10 roupas diferentes naquele mesmo dia. E nenhuma tá boa. Mas nenhuma foi roubada, todas foi comprada por ela. Chegou para ela porque ela quis. E ela diz, não tá bom. Aí troca. Aí bota, não tá bom. Bota. Irmão, não é algo natural que está falando com ela. Aleluia. Ela está olhando no espelho, não é a roupa que está incomodando. Ela não está bem por dentro. A alma dela não está boa. E espiritualmente ela não está boa. E ela está tentando fazer algo dentro daquele espelho que ela está olhando. Para dizer, eu preciso me sentir bem. E o interessante é que a roupa que ela está dizendo agora que não está bem, há um mês atrás ela vestiu e disse, eu estou linda, você viu? Como pode? Simplesmente porque o espelho que nós estamos olhando e querendo é o natural. Está tudo bem, todo mundo diz que está bom, então está bom. Mas e dentro, quando ele nos mostra quem somos? Quando mostra que não está nada bom, como corresponder? A Bíblia fala que ela é o espelho, nós olhamos para ela aqui, a Bíblia fala ali nesse texto que, quando a gente olha, diz, é isso que Deus quer que eu faça, mas quando eu saio daqui eu esqueço. Eu esqueço de tudo. Eu preciso dessa palavra como espelho mostrando, não só quem eu sou, mas quem o Senhor espera que eu seja. E talvez por isso, eu penso que quando a palavra ela é pregada de uma forma pura, como deveria ser, sem mistura e genuína, ela nos desconforta. Porque a palavra é como um espelho. Quanto mais puro, mais limpo, mais nítido você se vê. Nós olhamos e dizemos, parece que fulano está falando, alguém disse a minha história para ele. Foi alguém que contou tudinho. E a gente começa a ficar com raiva, não, é porque a palavra, por si só, irmão, quando ela se revela, ela mostra a nossa realidade. Ela apresenta quem Deus espera que nós somos, mas nós olhamos e nos vemos. Por que isso, irmãos? Você acha que é assim? Sabe por que é que eu não tenho receio, irmão, de ficar com a palavra? E nós já passamos bons bocados por isso. De pregar o que nós pregamos. Porque desde o primeiro culto da igreja, irmão, Deus disse, não muda a palavra, não olha para o crescimento. Eu quero que você tenha uma boa semente. Quem dá o crescimento sou eu. Está escrito, graças a Deus por isso. Porque senão nós somos tentados a fazer um oba-oba, um aleluiado aí, para poder fazer e juntar um monte de gente. Irmão, vai dar trabalho, irmão. Vai dar trabalho, porque quem não desperta pela palavra, irmão, não vai funcionar no meio da congregação. Vai dar trabalho. Quem não dá fruto, dá galho. Por isso que nós temos algumas dificuldades. Mas graças a Deus que é pela palavra. Mas eu ouvi uma frase esses dias muito interessante. Irmão, não tenha medo de falar a verdade. Porque em Cristo nós fomos gerados para a verdade. De qualquer forma, ainda que você não tenha acessado isso, mas Deus é verdadeiro. Só pelo fato de estarmos nessa terra, na essência espiritual, nós estamos prontos para ouvir a verdade. O que é anormal é quando nós olhamos para aqui, entendemos o que Deus quer e fugimos dessa realidade. Por que que isso acontece? Por que que deve acontecer isso? Se não existe nada em nós que não suporta a estrutura do que Deus tem. A Bíblia fala que não viria sobre nós provação que nós não pudéssemos suportar. Mas por que fugimos? Que de certa forma, no nosso eu, estamos aliançados com algumas mentiras que temos medo de abrir mão. Aí a verdade nos confronta. E a gente não consegue segurar aquela verdade e foge. Aí a gente, não aguento mais, vou buscar de novo uma solução. Quando você vai, Deus mostra a verdade. Porque Ele não muda. E graças a Deus por isso. A palavra fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso que é digno de toda honra e confiança. Que Ele não muda.
Ah, Senhor, eu quero de novo. Ele, bora voltar para o assunto? Deixa eu te mostrar qual é. Aí ele bota o espelho de novo. Aí a gente, não pode. Porque nós temos medo de abrir mão de algumas coisas. Mas não tem como entrar no reino dos céus sem primeiro perder. A palavra fala, quem perde a sua vida, acha. Ô pastor, e como é esse negócio de perder a vida? É perder o nosso eu, esse egocentrismo de tudo é meu, primeiro eu, depois o meu quadro, com a minha foto. E eu vou finalizar dizendo algo bem interessante para você, irmão. Não vale a pena a gente mentir para a gente mesmo. Eu já menti demais para mim no mundo, eu mentia demais. E o problema é que eu mentia para tanta pessoa, que na hora que as pessoas chegavam eu não sabia qual era a mentira que eu tinha contado. Irmão, se dá trabalho para você lembrar de uma mentira. E quando você se esforça muito para manter essa mentira, você está se corroendo, se desgastando, porque ela exige demais. Já a verdade, ela flui naturalmente. Por isso que nós conhecemos pessoas que na rua é de um jeito, porque ela está se esforçando demais para aquilo. Quando chega em casa, pum, explode. Porque dentro daquele ambiente ela se sente confortável para jogar as máscaras no chão e mostrar quem é. E quando a gente aprende que ser verdadeiro descansa o nosso coração, irmão, porque quem nos ama vai nos amar dentro da verdade que nós somos. Irmão, ter coragem de amar é algo difícil. É realmente para quem tem coragem. De primeiro nós aceitarmos quem está do nosso lado, quem nós somos. Eu conheço pessoas que já fugiram da nossa frente, irmão, simplesmente porque não tiveram coragem de mostrar quem era. Porque apresentaram um personagem e nós gostávamos do personagem. Mas o Espírito Santo já nos mostrava que tinha coisas para resolver. Aí na hora que a gente vai confrontar que a verdade vem à frente da pessoa, porque ela é enganada e passa a pensar que se você souber quem eu sou, você não vai gostar de mim como você gosta. Pastor, isso é verdade? Se você não estivesse perguntando isso agora, que você já viveu isso, você já deve ter escutado alguém falando isso para você. Eu já vivi isso, irmão. No início da minha caminhada ministerial, só porque Deus é Deus e Ele pode fazer, eu tocava, ministrava e fazia coisas para Deus verdadeiro. Eu queria que aquilo desse certo. Mas eu costumo dizer, envergonhado te digo, mas livre, que eu falava que na congregação que nós servíamos, se ela fosse 10 quilômetros um pouco mais para frente, eu matava minha mulher no meio do caminho. De raiva, de briga. E eu estourando e brigando, e ela calada. Que eu costumo dizer que a santidade dela manifestava os demônios que tinha em mim. Eu ficava revoltado, porque eu não conseguia lidar com aquilo, eu não conseguia me controlar, eu não conseguia, e aquilo me deixava mais revoltado ainda. Mas a gente chegava na igreja pela misericórdia do Senhor. Aí eu botava roupa de crentez, tentava resolver o coração até chegar no altar. E eu ia para o teclado e começava a tocar. E, irmão, se quer ver Deus mostrar como Ele é Pai, era na hora que eu dava a nota aqui. O desespero vinha, a lágrima começava a vir, eu não conseguia cantar e a igreja pegava fogo. Quando eu abri o olho, a igreja cheia da presença de Deus. E Deus falava no meu coração: não atrapalha, deixa eu fazer. Eu só estou te mostrando que eu faço. Mesmo que você venha do jeito que você tiver, mas venha. Mas sabe qual era a maior vergonha do mundo, irmão? Era quando eu descia e vinham os irmãos da igreja que tinham recebido. Dizia: pastor, eu queria ser que nem você. Dentro de mim dizia: não queira não. Queira não, irmão. Posso ouvir um amém, irmão? Eu tenho coragem de me expor para vocês, porque essa é a minha cruz, irmão. Deus me colocou aqui não para mostrar que você não pode, mas eu estou aqui para te mostrar que você pode. Mas o caminho é a verdade. E de glória em glória, em glória em glória, em glória em glória, Ele foi mudando o meu caráter, Ele foi mudando o meu caráter, Ele foi mudando o meu caráter. Porque se você quer ser tratado por Jesus e por Deus, é no meio da congregação, irmão, não é fora. Não espere nunca estar pronto para vir para o Senhor, você nunca vai estar. E abra um parênteses, mesmo você estando dentro, talvez você não fique tão pronto como você quer, mas Ele entende a sua luta, Ele sabe que você quer, Ele está trabalhando.
Aí a Bíblia fala bem assim, em 2 de Coríntios, eu vou querer esse louvor aqui, vocês vão entender, perdão, você pode fazer aí. 2 de Coríntios, no capítulo 3, verso 18, você vê como é bom ser íntimo. Íntimo é isso, quando você ouve, já, essa é a boa. 2 de Coríntios, capítulo 3, o verso 18, a palavra fala, e todos nós, olha a expectativa de Deus, colocou todo mundo de novo no contexto. Porque Ele tem expectativa que a gente venha, que nem a música de Lázaro, caindo e levantando, mas eu chego lá. O que importa é o caminho, irmão, é não desistir do propósito. Aí a palavra fala, e todos nós, no entanto, não temos um véu sobre o nosso rosto. Véu separa, véu não dá para entender direito o que está lá. Você acha que é, mas não é. Aí ele fala, e podemos ser um espelho. Rapaz, ele não está falando que a Bíblia era um espelho, mas ele está falando que quando nós continuamos, nós nos tornamos um espelho. Aí ele fala, um espelho que reflete claramente a glória do Senhor. Irmão, vai chegar um momento que você não vai abrir a Bíblia, você vai parar na frente das pessoas e a bondade de Deus vai visitar elas. O problema é que nós não sabemos que bicho estamos criando, se está em extinção ou não, mas está dentro da gente. Tem um bicho meio doido dentro da gente, irmão, que não adianta esconder. Porque enquanto é pequeno, você bota no colo e vai passando a mão, vai dizendo, está tudo certo. Mas chega uma hora que esse troço cresce, irmão. E ele começa a visitar a nossa alma, ele quer nos matar, ele quer nos destruir, a gente não sabe como acabar com aquele negócio. Desejo até temos. Mas o que é que Deus faz com o que é grande quando nós somos pequenos? Davi olha para Golias e disse assim, você não é nada diante do Deus que eu conheço. Eu posso ser pequeno, realmente você é grande, mas eu não vou contra você na minha força. Eu vou na força do meu Deus, o Senhor dos exércitos. O gigante, irmão, que você talvez tenha sustentado até hoje, alimentando, roubando o que não deveria, talvez seja grande mesmo, mas ele só vai cair na presença de Deus. Você só vai jogar uma pedrinha. Qual é a pedrinha? Eu quero, Senhor. Aí Deus... Aí quando você para e pensa, oxe, eu pensei que era mais difícil fazer isso. Irmão, eu já vivi coisas de dizer assim, meu Deus, eu preciso falar, eu preciso falar, eu preciso confessar, eu preciso falar. Isso me dava dor de barriga, isso me dava dor de cabeça, isso me deixava mal. Quando você chega e fala assim, eu vou falar uma vez, o que é? É isso. Aí você olha a reação da pessoa, assim, eu pensei que ia ser tudo o contrário. Mas automaticamente a paz faz. Volta de novo para o lugar, irmão. Satanás fica mentindo, irmão. Dizendo que se a gente confessar algumas doidices que nós estamos criando dentro da gente, vai dar errado. Mas ninguém perde. Ninguém perde uma guerra quando ele ousa caminhar pela verdade. Ninguém perde. Porque a verdade é você dizer, Senhor, vem comigo. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Quando você vai para a guerra com Ele, ainda que tenha alguns danos, mas o final, diga comigo, é vitória. E eu finalizo te perguntando, quem é você diante do espelho? Quem é você diante do espelho? Eu assisti um filme esses dias agora, se eu não me engano, Eu Sou a Segunda. Quem já assistiu esse filme? Ah, minha sogra lá, está comigo aí, ó. Onde está a segunda, né? Olha lá, Iaguinho. Quem já assistiu esse filme? Olha, tem mais gente. Quem não assistiu, vale a pena, está no Netflix. Irmão, você vai ver que confusão é você esconder a sua identidade. Que luta. Quantos vão sofrer? Quantos morrem? Quantas pessoas nós estamos matando simplesmente porque não queremos permitir que a nossa identidade verdadeira surja? Estamos lutando por uma coisa, meu irmão, que no final às 7 está... Cala a boca, eu não vou dar o spoiler. Vá assistir. Mas nós queremos mostrar uma identidade, irmão, que precisa morrer. Por isso que a Bíblia fala que quando nós aceitamos Jesus, é necessário que nós venhamos a morrer. Só nele a vida. Aí a palavra fala, como Paulo, agora já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Oh glória, então eu não vou ser um zumbi. Eu vou morrer, mas vai ter alguém melhor do que eu no controle. Posso ouvir um amém, irmão? Então pense direitinho sobre isso enquanto o louvor ministra uma canção. Quem é você diante do espelho? E a segunda pergunta, o que é que você reflete da sua vida quando olham para você?
palavra do Senhor fala que nós somos cartas vivas. Não ache você, irmão, que as pessoas não estão olhando para você e você está passando uma mensagem. Você está passando uma mensagem o tempo todo. O tempo todo. E se nós nos importarmos um pouco mais com aqueles que estão ao nosso redor, nós não mentiríamos. Eu creio que nós somos pessoas de caráter. E ninguém quer levar ninguém a um engano. E a única forma de eu não levar ninguém a um engano é tendo coragem de ser verdadeiro. Dando o direito da pessoa escolher. É o que Jesus faz. Estou à porta e bato. Quem ouvir e abrir a porta, eu entro. Mas não só entro. Eu tenho interesse de entrar, sentar com você e cear, porque eu quero ser seu amigo. Eu quero te mostrar coisas que você não vê. Eu quero fazer coisas que você não pode. Esse é o convite. Porém, ele apenas está à porta. Mas ele tem a ação de bater. Ele quer, ele denuncia esse querer. Mas nós precisamos abrir. Agora, quando ele entra, ele não é só o príncipe da paz. Ele é a própria luz de Deus em manifestação. Mas não só isso, já. Ele é a verdade. E na hora que você olha para a verdade, como você vai discutir com a verdade você sendo a mentira? Aí você fala, não, é essa a questão, a verdade é mentira, viu? É isso aqui. Você já percebeu como nós somos enganados a querer lutar com quem conhece a verdade, sustentando pela mentira? O louvor vai ministrar e eu sei que ele falou à sua igreja nessa noite. Ele falou comigo. Não vale a pena a gente carregar um peso tão pesado que tem nos destruído, quando ele tem uma proposta de dizer, o meu jugo é leve e suave. Ele não só está dizendo que é leve e suave, ele está dizendo, eu tenho um jugo sobre mim. Ele está dizendo, entra debaixo do meu jugo aqui. Vamos comigo. Você não vai deixar de carregar um jugo, mas é leve e suave. E melhor, ele não só sabe o caminho, ele é o caminho.